Então, hoje a gente vai dar sequência, né, à nossa terceira semana acadêmica de farmácia aqui da Unicesumar, do campus de Curitiba. E quem vem hoje conversar com a gente, ter um bate-papo, né, é as farmacêuticas Fernanda e Estela. A Estela é farmacêutica pela PUC, pela Federal, desculpa, pela Federal, confundindo aqui, pela Federal, e ela é R1 aqui no Hospital Pequeno Príncipe, então ela passou na residência, está atuando como R1 e vai contar um pouco da sua experiência e como chegar até na residência. E a Fernanda, ela é farmacêutica, sim, pela PUC, e é residente aqui no Hospital Pequeno Príncipe, ela é R2, e também vai contar como que, né, o que levou ela a chegar na residência, qual é a experiência como R2, as diferenças de ser residente R1 e R2. Então, eu passo as palavras agora para vocês, meninas. Bom, a gente vai compartilhar. Eu acho que talvez tenha que estar lá. Eu acho que eu tenho que estar lá. Será que dá para ver? Acho que é aqui, né? Ou não, não precisa. Cara, eu acho que você vai ter que fechar o microfone. Fechando o som do horário de trabalho. Tá aparecendo lá a apresentação? Tá? Vou só dar uma aqui. Beleza. Deixa eu se ver. Não, a gente não vai se ver. Bom, gente, então, bom dia. Então, como a Carol já apresentou a gente, eu sou a Fernanda. Sou a Estela. E a gente vai falar para vocês hoje um pouquinho da nossa experiência aqui de vida de residente. Primeiro, antes de começar, eu só queria agradecer o convite, né, que a Carol fez pra gente, para vir aqui contar um pouquinho da nossa vida na residência, né, dentro do hospital, e quem sabe convencer aí alguém de vocês a entrar para esse caminho da farmácia clínica, que é um caminho a se trilhar que, na minha opinião, particularmente sou suspeita, mas é tão lindo. Então, quem sabe aí alguém de vocês não vem com a gente. Então, aqui, só para vocês se situarem, a gente vai dividir nossa apresentação hoje em 4 momentos. Então, primeiramente, a gente vai falar um pouquinho de como que foi esse nosso caminho, desde a graduação, até a gente entrar definitivamente na residência, né? Como que foi nossos estudos, enfim, a gente vai falar sobre esse caminho para vocês. Depois, a gente vai entrar no sou residente, e agora, né? Que é o susto, né? Entrei na residência, o que eu vou fazer? Depois, no terceiro momento, a gente vai falar dessa diferença entre o residente como estudante e o residente como profissional. E, por último, como que é a relação com a equipe multiprofissional, que acredito que seja o maior desafio, o maior medo dentro da residência, e a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa experiência. Bom, eu vou começar falando, então, sobre esse caminho que levou a gente até a residência. Primeiramente, eu escolhi farmácia porque eu queria muito trabalhar na parte de perícia. Eu assistia muitas séries, assim, policiais, e queria trabalhar na parte de perícia criminal. Então, ao longo da faculdade, eu fui mudando de ideia, eu fui vendo as várias áreas da farmácia, e eu me interessei bastante por análise clínica. Eu gostava muito, gosto muito ainda. E também a parte de hospital. Eu também sentia muita curiosidade, achava que era um ambiente muito desafiador, muito dinâmico. Então, era algo que me chamava atenção, apesar de ter um receio sempre de, né, no hospital é tudo muito dinâmico, você pode fazer mal para alguém, enfim. Então, eu tinha essa insegurança, tenho ainda essa insegurança, mas sempre foi um campo que me chamou atenção. Então, a ideia de fazer a residência surgiu quando eu vi que um ex-estudante lá de farmácia da faculdade
postou nas redes sociais que ele tinha começado a residência no HC, no Hospital de Clínicas. Daí eu falei, nossa, existe isso, como é que é? Eu quero fazer também, o que você faz aí? Então, até uma dica muito legal é vocês sempre procurarem essas pessoas que fizeram residência, por isso que essa palestra é muito legal, né, para a gente compartilhar essa experiência. Então, eu falei com ele me explicou, isso foi lá pelo 6º, 7º período de faculdade. Aí eu decidi que eu queria fazer residência, e comecei a procurar os editais antigos, comecei a procurar provas antigas, e eu fui estudando dessa maneira. Eu peguei provas antigas, assim, editais antigos, ia vendo os conteúdos, procurava vídeos, pegava até os conteúdos da faculdade, estudava, e como eu conversei com esse ex-aluno que estava fazendo a residência no HC, eu tentei no HC primeiro. Eu tentei a residência por 2 anos. Aí, eu tentei no HC para a parte de farmácia bioquímica, que atuaria somente no laboratório, na parte de análise clínica. Então, como eu tinha um currículo, assim, eu tinha feito bastante coisa na graduação, eu participei do Programa de Educação Tutorial, que é o PET, eu fiz monitoria, fiz programa de voluntariado acadêmico em iniciação científica, apresentei uns eventos e tal, então meu currículo estava legal, assim. Então, muita gente me dizia que eu ia passar, ia ser bem tranquilo, que meu currículo era bom, e aí, sei lá, o universo age e eu não passei de primeira. Aí, foi bem triste, assim, não tinha um plano B, fiquei meio perdida, e eu terminei a faculdade, não tinha passado na residência, pensei, nossa, o que eu vou fazer? Aí eu fui para dispensação. Eu até mandei currículos, assim, para hospitais e laboratórios, mas recém-formado é muito difícil, sim. E eu não tinha feito um estágio extracurricular em hospitalar. Então, só fiz os curriculares mesmo, aí era muito difícil, né? Aí, eu fui para dispensação, fiquei por 5 meses, foi uma experiência bem interessante, porque eu comecei a ganhar um pouco da confiança como farmacêutica, porque não tinha para onde fugir quando eles falavam eu quero falar com o farmacêutico, porque é você tem que resolver. Então, foi uma experiência legal, eu aprendi muita coisa, mas eu ainda queria residência. Então, eu ainda busquei isso e, fui atrás. Aí, eu fiquei 5 meses na farmácia, lá por julho, eu saí e comecei a estudar para residência. As provas geralmente são no final do ano, outubro, novembro. Então, eu comecei a estudar ali por setembro, mais ou menos. Como eu tinha o dia inteiro livre, eu estudava a maior parte do dia, assim. Sempre daquele mesmo jeito. Peguei os editais, vi todos os conteúdos, procurava na internet, falava com as outras pessoas que já estavam na residência, né? E uma ajuda muito legal que eu tive foi a Ariadne, que é colega residente da FER e MR2, e ela super me incentivou a fazer residência no Pequeno Príncipe, porque eu só tinha tentado no HC. Então, no segundo ano que eu tentei no Erasto, para o Pequeno Príncipe e para o HC, para aumentar as minhas chances, né? Porque eu queria começar a residência, né? Em qualquer oportunidade que aparecesse, eu queria fazer residência, eu queria estar dentro do hospital. Então, eu conversei com ela falou super bem aqui do hospital, e porque aqui, só falando um pouco do hospital, ele é o maior hospital pediátrico do Brasil. A gente tem cerca de 390, 380 leitos e atende diversas especialidades pediátricas. Vem pacientes do Brasil inteiro tratar aqui. 4 UTIs? Tem 4 UTIs, então em cada UTI já tem um farmacêutico ou residentes também. Então, é um hospital, assim, de média alta complexidade e é um hospital filantrópico, que é o seu financiamento, né, o seu sustento é por meio de doações. Então, tem uma campanha, assim, de doações bem legal, um arrecadamento, né, bem legal do hospital. E é um hospital escola, então isso é muito importante deixar claro, porque eles estão acostumados a ter
residentes. Sim. Então, tudo bem você não saber, tudo bem você Perguntar. ter dúvidas. Tá todo mundo acostumado com isso e tá tudo bem. Então, isso é uma coisa bem legal, assim, para deixar claro. Que eu sei que é um medo e uma dificuldade de todo mundo que quer entrar para residência. Sim. Aí, as provas, assim, né? Cada edital tem as suas particularidades. Então, por exemplo, aqui no Pequeno Príncipe, a gente tem a prova objetiva, tem a análise de currículo e tem a entrevista. Tem processos que não tem entrevista, isso varia um pouco. Mas, com relação à prova teórica, é uma caixa de surpresas, assim. Não vou dizer que é fácil, mas também não é impossível. É um pouco mais especializado o conhecimento, tem que estudar, né? Um pouco, assim, para você conseguir acertar algumas questões, mas, assim, eu nunca ouvi falar de ninguém que gabaritou uma prova de residência, acho que é muito difícil, porque é um conhecimento muito, assim, especializado, mas não é impossível, né? As pessoas passam, a gente está aqui como prova, e deixa eu ver o que mais. A pediatria. Quando essa minha amiga Ari falou sobre o Pequeno Príncipe, eu nem pensava em pediatria, foi algo que me deu mais medo ainda. Pensava, nossa, criança, meu Deus, se eu errar uma dose, se eu fazer alguma coisa errada, mas agora eu vejo que, nossa, eu não tô nem um pouco arrependida, é um ambiente muito legal, é um hospital, assim, leve, por mais que as crianças estejam aqui, né, pelos diversos motivos que elas estão, é um hospital leve, a pediatria tem um diferencial, assim, de que as crianças não deixam de ser crianças, né, porque estão aqui. Então, é legal, assim, trabalhar com criança, elas são muito abertas, muito surpreendentes, e é muito leve, é uma delícia, assim. Isso. Bom, então eu vou falar um pouquinho do meu caminho, né? Então, por que eu escolhi farmácia primeiro? Na verdade, eu fui, assim, um pouco influenciada. Eu tenho na minha família 2 farmacêuticas, que são minha irmã e minha prima, trabalham na área, uma é da área de controle de qualidade e a outra é concursada. Então, eu sempre fui muito próxima, então eu sempre fui muito influenciada e ali as químicas me encantavam. Então, eu fui com tudo, assim, eu fui certeira de que eu queria farmácia. Então, passei na PUC, sou formada pela PUC, então, me formei no final de 2018, então, aí já fazem quase 2 anos. E durante a faculdade, acho que diferente da Federal um pouquinho, né, eu tive muito contato com a farmácia clínica já na faculdade. Ali, pelo meio da faculdade, mais ou menos, assim, bem na metade. A gente tem a matéria específica de farmácia clínica lá, e dentro do Hospital Cajuru, inclusive. Então, na faculdade eu já tive esse contato com o hospital, eu já tive contato com farmacêutica clínica, eu já tinha contato com equipe multi, e com todo esse mundo aí do hospital. E, inclusive, eu já tinha contato com paciente durante a faculdade. Então, quando começou essa matéria, já me encantei. Eu entrei na faculdade com a intenção de manipulação, não me vejo mais. E durante a faculdade, já inclusive, eles falavam da residência. Então, na metade da faculdade, eu tinha decidido que eu queria entrar para a residência e era esse caminho que eu queria seguir, né? A clínica mesmo. Durante a faculdade, eu fiz algumas coisas que eu já sabia que iam me ajudar e me preparar para a residência. Então, eu fiz bastante estágio dentro do hospital. Minha faculdade inteira foi dentro do Cajuru, com adulto. Então, um mundo completamente diferente. Eu fiz monitoria em farmácia clínica. Então, quando eu estava no final da faculdade, eu ajudava os alunos que estavam cursando a matéria, né, na faculdade. Eu fiz o meu PIBIC, que é a iniciação científica lá da PUC, voltada para o uso racional de medicamentos. PIBIC é uma das coisas que conta, PIBIC, no caso, depende da faculdade, né? A iniciação científica conta muito nos pontos, né, do currículo aqui na análise.
O meu TCC foi na área clínica, que a gente abordou as reações adversas dos imunossupressores lá dentro do Cajuru, nos pacientes insuficientes renais. Então, meu TCC já foi nessa área. Então, tudo foi me guiando, foi me dando bagagem, pouca, mas já foi me dando mais confiança, porque eu queria. E como eu já sabia da residência, então quando eu terminei a faculdade, eu já sabia o que eu queria. No meu último ano, foi muito pesado, assim, por causa do TCC. Meu TCC foi pesquisa em campo, então eu não tinha tempo para estudar. Então, assim, admito que eu não estudei muito para a prova da residência, mas estudei. O que eu fazia, que foi o que a Estela falou também, foi pegar os editais passados e refazer as provas. Então, eu tentei no HC, eu tentei no Cajuru, no Pequeno Príncipe e no Erasto. Eu tentei nas 4 oportunidades, porque eu também queria fazer na que eu passasse. Eu, por sorte, passei em 2, passei no Cajuru e aqui. Mas, assim, no Cajuru eu estava acomodada, eu estava acostumada, eu conhecia os médicos, eu conhecia as farmacêuticas, eu conhecia até os pacientes que estavam lá há anos. Então, eu poderia muito bem continuar lá, cômoda, né? Acomodada. Então, e a pediatria é um medo para todo mundo, porque vocês sabem, na faculdade a gente não tem praticamente nada de pediatria. Então, eu me desafiei e eu aceitei vir para o Pequeno Príncipe, né? Então, assim, eu estudei pouco, eu estudei pelas provas antigas, e uma coisa, assim, que eu percebi que me ajudou muito, como eu engatei, né, eu me formei, já fiz a prova, estava muito fresco o conteúdo teórico prático na minha cabeça, então eu não foquei para estudar nisso. Uma coisa que caía muito nas provas é a parte do SUS. Lei, princípio, toda essa parte que abrange o SUS. Cai muito, coisa de concurso mesmo. Sempre cai, isso é assunto certo. Sempre cai, então é uma dica, assim. Vocês que vão se formar e já vão fazer a prova, então foca nessa parte, assim, de concurso mesmo, que é essa parte do SUS. É uma coisa bem legal para estudar. Tem bastante vídeo na internet. Eu estudava muito por vídeo também. Então essa, assim, é uma dica que eu tenho para dar para vocês. Na minha opinião, a prova mais difícil foi a da HC. Difícil mesmo. Até meio fora da curva, assim, eu digo, porque meio impossível de passar. Mas, assim, quem quer, estuda mais e vai, né? Se é esse o objetivo. Eu, como não tinha um objetivo muito específico, passei nas 2 e escolhi a pediatria, porque é um mundo novo e eu queria conhecer. Então, foi um desafio muito grande. Mas, assim, como a Estela falou, é gratificante trabalhar com crianças, elas são incríveis. Eu não me vejo mais fora da pediatria. E é um hospital colorido, é um hospital que tem muita alegria, por mais que esteja muita gente doente, né? As crianças são felizes mesmo doentes, elas passam essa energia pra gente, é incrível. E a gente, além de lidar com as crianças, a gente lida com as famílias, que eu acho que é a parte mais difícil. Mas a pediatria me ganhou, não me vejo mais fora daqui, e acho que foi por isso, assim, que eu escolhi a pediatria, por ser um mundo diferente, e a gente precisa estar aberto a descobrir esses novos caminhos. Então, acho que é isso. Agora, eu acho que teria que abrir para perguntas, né, Carol? Vocês querem fazer alguma... Posso fechar aqui? Uhum. Vocês querem fazer alguma pergunta, gente? Deixa eu ir ali, porque aqui vai dar eco. Aí, gente. Vou sentar aqui com vocês. É só o primeiro momento. Porque senão vai dar eco, a gente está numa sala muito próximas aqui no hospital. Vocês teriam alguma pergunta? Vocês querem explorar melhor como que é esse edital? Antes da gente ir para outra parte, que é o residência mesmo, né? A gente vai falar. A gente vai falar melhor na segunda parte. Agora é mesmo assim a preparação, né? Essa parte dos estudos. Do estudo, a parte, por exemplo, do que levou a elas, né? Se vocês têm vontade de... Vocês ainda não sabem qual residência vocês querem aprofundar melhor nessa parte. Daí a próxima etapa, que elas falarão,
é sobre realmente como é, né? Tipo, passei na residência, e agora? O que eu vou fazer? Eu não acho que não, acho que dá pra... No final, a gente vai de novo. Tá bom. Você está brincando. Alguém só poderia dar um retorno aí se está aparecendo a apresentação? Carol, tá aparecendo tudo aí? Tá. Sim, tá aparecendo. Obrigada. Ai, como que sai esse negócio aqui? Não precisa. Peraí, Miguel, só um pouquinho. Bom, e agora? A gente começou a residência. Carol, fecha aí o áudio. Fecha, tá? Começamos a residência, por onde começamos, como é que é. Gente, isso acho que é algo que vai acontecer com todo mundo no primeiro dia de qualquer lugar que vocês forem trabalhar, até estágios, a ansiedade do primeiro dia. A gente sai da faculdade achando que não sabe nada. A gente pensa, nossa, não sei nada, meu Deus, se alguém me perguntar alguma coisa, não vou saber responder. E é normal isso, tá? O primeiro dia foi com ansiedade, com um tantinho de desespero, o segundo dia também, o terceiro também, até a gente se ambientar e se acostumar e começar a entender o que está acontecendo ao nosso redor. Eu lembro que a gente sempre faz as passagens de campo, né? A passagem de campo é quando a residente anterior que estava no campo fala para a gente toda a rotina, como que é feito, qual que é o trabalho, o que tem que focar, enfim, explica toda a rotina. Então, quando a minha R2, a Thaís, estava me passando o campo, eu lembro que eu olhava para ela e eu pensava, meu Deus, é muita coisa, eu nunca vou aprender. E depois de um tempo a gente aprende, a gente vai entendendo os processos e fica tudo bem, tá? Então, é normal ter essa ansiedade de primeiro dia, mas fica tudo bem depois. No primeiro ano, os campos que compõem são o Stewardship de antimicrobianos, que é um campo que foca no gerenciamento do uso dos antimicrobianos. Foca, sim, no uso racional dos antimicrobianos. Eu vou falar dele melhor na parte de rotina, porque eu fiquei 6 meses nesse campo, então foi a rotina mais estabelecida, assim, que eu tive. Os outros campos que compõem o R1 são a UTI cardio, UTI cardíaca, que é o que eu estou agora. Eu entrei dia 1º de setembro, então faz poucos dias aí que eu tô na UTI cardíaca, que é outro mundo, assim. Cada campo da residência é um mundo diferente. Então, no stewardship, eu estava muito acostumada só a ver os antibióticos. Agora, na cardio, a gente vê o paciente como um todo. E o legal da UTI cardio é que a gente está ali vendo o paciente todos os dias, beira-leito. Então, a gente vê acessos, vê sondas, vê intubação, a gente vê a carinha do paciente, que uma coisa que a gente aprende aqui é que a clínica é soberana. Então, a gente lê, às vezes, o prontuário e pensa, nossa, esse paciente está mal, ou esse paciente está muito bem, mas nada como ver o paciente pessoalmente, sabe? Isso é algo muito legal, assim, isso tem que ter. E no campo do stewardship é um campo mais, assim, que a gente fica mais no computador, a gente vê o paciente também, mas não é esse contato diário, assim. O outro campo que compõe o primeiro ano é a farmácia hospitalar, que aqui no hospital a gente tem o sistema de distribuição de dose unitária. Então, todas as doses dos pacientes saem bem bonitinhos num pacotinho. Por exemplo, um captopril. Tá lá diluidinho na seringuinha, pronto para ser administrado o captopril do paciente. Tem lá a etiqueta com nome, peso. Individualizado. Bem individualizado mesmo, sabe? Então, esse é outro campo da residência no R1.
Na farmácia hospitalar entra a dose unitária, as farmácias satélites e a farmácia do centro cirúrgico também, que a gente passa para conhecer. Esse campo eu ainda não iniciei, então eu só faço os plantões nesse campo. Então vou falar melhor ali na parte dos plantões. Acho que dessa parte dos campos que compõem o primeiro ano, acho que é isso. Quer complementar? Do tempo, né? Mas no teu caso foi diferente. Geralmente, são 3 vagas que preenchem aqui no Pequeno Príncipe. E os residentes ficam 4 meses em cada campo. Mas, esse ano que eu entrei, a gente preencheu só 2 vagas. Porque outros residentes que passaram foram para outros hospitais, enfim, já não dava mais tempo de abrir outro edital. Então, nesse ano, como é que fala? Por exceção, assim, a gente entrou só em 2 residentes. Então, eu fiquei 6 meses no primeiro campo, vou ficar 6 meses na UTI cardio e vou dividir o tempo da UTI cardio com a farmácia hospitalar. Dificuldades. Bom, muitas. Não é fácil, gente. Uma pessoa que nunca trabalhou no hospital na vida, né? Recém-formada, mal sabe o nome, e daí a gente começa a trabalhar no hospital. Não é fácil, tá? Não é fácil mesmo. Tem muita coisa que a gente não sabe, tem vários tipos de acessos, sondas e dieta, restrição hídrica e não sei o quê. Isso a gente não sabe, não vê na faculdade, não tem um contato, assim. Então, é difícil mesmo, a gente tem que estudar bastante, tem que procurar. Mas uma coisa que a gente aprende muito na faculdade é se virar. Então, Google, aplicativo, pergunta para um, pergunta para outro, muito artigo, a gente usa tudo sempre embasado em informação científica. Então, a gente sempre vai atrás de artigos, pesquisas. Então, tem dificuldades, mas é muito gratificante também que você consegue resolver os problemas e, primeiramente, assim, parece um bicho de 7 cabeças. Você pensa, meu Deus, não sei fazer isso. Nossa, eu quero sair correndo. Mas é tudo certo. A gente se ajuda, tem um time enorme de farmacêuticos aqui que a gente pode recorrer e pedir. Tem as nossas preceptoras, né, que são as nossas professoras chefes. Então, a gente, né, tem que estar sempre falando com elas, porque residente, a gente não faz nada sozinho, nada. A gente sempre discute tudo seja com o médico infectologista, seja com a equipe de farmacêuticos, seja com os residentes de medicina, residentes de enfermagem, a gente discute sempre. Então, porque clínica não é, assim, um fluxograma. Não deu isso, vou fazer isso, isso e isso. Clínica é muito às vezes, o melhor tratamento não funciona para aquele paciente. Então, o que faz? Então, é tudo baseado em muita discussão e clínica não é, assim, um fluxograma. Tem várias condutas diferentes que podem ajudar o paciente. Então, por isso que a multi é tão legal. Aí, sobre os plantões. Aqui no Pequeno Príncipe, a gente faz um plantão no mês, que é dividido em sábado e domingo. A gente faz 5 horas no sábado, 5 horas no domingo, das 11 da manhã às 4 da tarde, que é o horário de maior volume, de pico, assim, de produção. A gente faz os plantões somente na farmácia hospitalar. Então, por exemplo, os primeiros 6 meses que eu estava no campo do stewardship, eu fazia plantões na farmácia hospitalar mesmo sem ter passado por lá. Então, eu fui alguns dias durante a semana lá para ver como é que era, para poder ajudar no plantão e para ajudar nessa parte de logística mesmo. A gente não fica sozinho no plantão, tem a farmacêutica responsável pelo plantão. A gente está ali dando uma ajuda mesmo, porque é muito volume de trabalho, é muita dose unitária para a gente conferir. Então, sempre acontece um BOzinho que a gente tem que estar ali para ajudar também. Então, o plantão é bem tranquilo, assim, nesse sentido, comparado às outras residências, que às vezes fazem plantões, né, de 12 horas. E é só no R1 o plantão, tá? O R2 já não faz mais plantão. E quando a gente faz o plantão, a gente tem direito a uma folga daí, tá? É um plantão no mês e é isso, sábado e domingo. E a gente escolhe também, tem essa autonomia de a gente se combinar. Vou ter um casamento, vou ter um evento. Agora tá meio difícil, né? Mas vou ter um evento, alguma coisa assim. A gente faz a escala. Aí a gente que combina a escala entre os residentes e comunica
a farmacêutica responsável lá da farmácia hospitalar. Se tiver tudo ok, beleza, tudo bem maleável, dá para conversar bem tranquilo. A parte de rotina. Bom, no stewardship, que foi o campo que eu fiquei mais tempo, o que eu fazia? A gente faz o acompanhamento dos pacientes que estão em uso de antibiótico com alguma bactéria, né, algum fungo, algum micro-organismo isolado. Então, como é que é? A gente recebia uma planilha da microbiologia, isso é muito legal também, é outra parte da equipe multi, que é a microbiologia, que é importantíssima. A gente está sempre falando com o laboratório para ver se cresceu alguma coisa em alguma cultura, para a gente saber guiar o tratamento. Então, a gente tem esse contato diário e, como eu não estava em UTIs, né, tem os farmacêuticos em todas as UTIs, ou no transplante de medula, na oncoêmoto, já tem farmacêuticos ou residentes. Então, no stewardship, a gente fica responsável pelas enfermarias, que são pacientes menos complexos, né? Eles estão no quarto, mas eles são pacientes crônicos também. Então, tem os seus desafios também, né? Aí, a gente vê de todos os postos, né? Todos os pacientes que estão nos quartos, vê se eles têm alguma infecção, ver se não é colonização, não foi uma contaminação, vamos investigar. E daí, a partir disso, a gente discute também a terapia, qual antibiótico é melhor, o espectro, qual é o foco na infecção, aí vai para as doses, se a dose está correta, frequência, diluição, interações. Então, tudo isso a gente vê, leva para os residentes de medicina, para os médicos mesmo, os chefes que estão com o paciente, a gente discute, sugere, e para tentar fazer a intervenção, né? O nosso objetivo no stewardship é o uso racional dos antibióticos, porque vocês já devem ter ouvido falar, assim, dessa notícia, né, desse estudo, de que em 2050, aproximadamente 10 milhões de pessoas morreriam por infecção por bactérias superresistentes. Então, o nosso objetivo no stewardship é diminuir isso, fazer com que isso não aconteça. Então, a gente preza pelo uso racional do antibiótico, sempre procurando descalonar, usando antibióticos de menor espectro e evitando essa resistência, né, que cresce essa resistência. E mesmo nos outros campos, assim, as intervenções de antibióticos são as mais frequentes, assim. Então, lá no stewardship também, a gente acompanhava os pacientes em uso de vancomicina. Então, que é um antibiótico de amplo espectro, e que causa um dano renal importante, assim, caso seja usado em altas doses, em altos níveis. Então, a gente fazia esse acompanhamento também bem de perto. Agora, na cardio, a nossa rotina é ver o paciente por inteiro, todos os dias. Então, a gente tem várias fichas com todos os exames, a gente participa, assim, dos rounds com os médicos, conversando, se tem alguma sugestão, a gente leva. Então, é um trabalho bem multi. A enfermagem procura muito a gente também, é bem interessante. Acho que seria isso. Isso. Bom, então, R2, né? Qual a diferença? O que acontece? O que muda? Primeiramente, bom, deixa eu falar um pouquinho primeiro como que foi o meu R1, né? A minha sequência foi diferente da Estela, até porque nós somos em 3 na minha turma, né? Somos em 3 meninas. E os meus campos foram diferentes. Então, eu entrei na residência e o meu primeiro campo foi a UTI cardio. Então, eu entrei na residência e caí dentro de uma UTI. Foi muito difícil para mim no começo, muito mesmo, acho que mais que da Estela. Eu, sinceramente, pensei em desistir. Foi muito difícil, porque é uma rotina muito diferente, muito difícil. Porém, assim, foram as primeiras semanas. Depois eu fui me acalmando, eu fui me inteirando, eu fui estudando, eu me dediquei 100% ao UTI cardio. Eu digo, assim, que foi o campo que eu mais me dediquei. E, por incrível que pareça, foi um dos campos que eu mais gostei no R1. Então, em meio a tantas dificuldades, eu cresci muito. Aqui na residência, a gente cresce não só como profissional, a gente cresce como pessoa. E foi um desafio, assim, muito bom na minha vida. E sou muito grata ao UTI Cardio, a todas as pessoas lá. E daí, depois da UTI Cardio,
eu fui para o Stewardship, que é um campo apaixonante, é uma equipe muito legal de se trabalhar, e você ganha muita autonomia no R1, no Stewardship, né? Porque você faz tudo muito sozinha, assim. Por mais que tenha esse apoio do preceptor, a gente tem mais autonomia, não fica ali as 10 horas diárias com o preceptor do seu lado. E por último, eu passei pela farmácia hospitalar, que foi um campo para mim muito bom, que eu peguei muito essa parte de gestão, de pessoas, que é bem difícil. E assim, farmácia clínica não anda sem farmácia hospitalar. Então, não tem como passar pela residência sem ter essa bagagem de farmácia hospitalar. Então, eu passei 4 meses em cada campo. E de lá, do dia para a noite, me tornei R2. A gente diz aqui que é a noite da abóbora. Que a gente vira, do nada, R1 para R2. Então, o que mais que eu ia falar disso? Isso. Então, o que muda, né, do R1 para o R2? Responsabilidade, gente. A gente ganha muito mais autonomia. A gente não tem o preceptor às 10 horas ali diárias com a gente. A gente vai para visita para os rounds sozinhas. A gente fala com a equipe sozinha. A gente controla a nossa rotina. Enfim, é tudo nós, com nós mesmos. A gente tem muita ajuda, mas a gente precisa ganhar essa autonomia. E o que muda muito também é que a gente se torna mais responsável sozinhos, mas a gente se torna mais confiante, porque a bagagem do R1 te deixa mais confiante você vai com mais confiança e mais segurança para R2. Então, é difícil, mas não é tanto assim também. Então, meus campos como R2, né? Primeiro, eu comecei... Eu me perdi. Os meus campos foram diferentes também, porque assim, eu passei 1 mês na UTI geral aqui do hospital, porque até ano passado tinha UTI geral no nosso cronograma, digamos assim. A gente acabou perdendo esse campo, porque foi contratada uma farmacêutica para lá, sem ser residente, então a gente foi remanejado para UTI neonatal. Então, meus campos foram assim, eu passei 1 mês na UTI geral e o resto dos 3 meses na UTI neo. Eu, particularmente, gosto muito de UTI. Eu me encontrei, assim, nesse mundo de UTI, de paciente crítico. Então, eu gostei muito. A UTI geral, para mim, por mais que eu tenha passado 1 mês só lá, foi até agora o meu melhor campo, assim, é encantador. A equipe é muito boa. Daí, depois da UTI, dessas UTIs, né, que foram meus últimos campos em UTI, além da cardio, eu vim pro escritório de gerenciamento de valores e para imunologia, que são os campos que eu estou agora. Bom, já vou entrar um pouquinho em como que é a minha rotina. No escritório de gerenciamento de valores, como já diz o nome, a gente não mexe diretamente, mas indiretamente com dinheiro. Então, é a parte de farmacoeconomia mesmo. Basicamente, a gente tem que, através de muito estudo, muita publicação, mostrar que o farmacêutico é muito importante para a equipe, é muito importante para o hospital, e que sim, infelizmente ou felizmente, não sei, a gente sempre tem que mostrar o nosso trabalho, além de um desfecho clínico, redução de dinheiro. As pessoas contratam o farmacêutico para ter essa redução de custos. A gente tem que fazer intervenção visando redução de custo. Então, por exemplo, um dos trabalhos que eu estou fazendo agora no EGV é sobre a pneumonia. Por que tem que ter um farmacêutico na linha de cuidado da pneumonia? O que impacta, além de um desfecho clínico positivo, né, de uma redução de um tempo de tratamento, por que tem que ter um farmacêutico lá? O quanto a gente impacta financeiramente. Então, o EGV é basicamente isso, a gente mostrar em dinheiros a nossa atuação aqui no hospital. E, em paralelo ao EGV, eu fico na imunologia, na equipe multi da imunologia. Então, toda terça-feira, vem os pacientes imunodeficientes, que têm alguma imunodeficiência primária, eles vêm para o hospital interno fazer infusão de imunoglobulina, mensalmente. Então, a gente acompanha toda terça-feira esses pacientes. Então, por mais que eu esteja aqui no escritório, eu estou tendo um pouquinho de contato com os pacientes da imuno,
E é muito legal, muito legal, porque são crianças, assim, que não são 100% doentes. Então, a gente vai, a gente brinca, a gente pinta, a gente fica lá, passa o tempo da infusão com eles, porque a gente precisa monitorar, por exemplo, as reações adversas da imunoglobulina. Então, precisa do farmacêutico lá monitorando, sim, a infusão. E são infusões longas, normalmente de 4 horas, mais ou menos. Então, a gente faz todo esse acompanhamento das imuno, do estoque, que é muito importante também. E saindo daqui, eu saio no final de outubro desse campo, eu vou para Onco, que é o último campo, quer dizer, que é um dos campos do R2, né, que vai ser o meu último campo. Vou passar 4 meses lá na oncologia. Ainda não posso falar muito da rotina para vocês, porque eu não passei lá, mas vai ser o meu último campo. Então, esses são os campos do R2. O que eu achei importante do R1 que eu trago para o R2? Tudo, né? Toda a bagagem. Eu falo que, assim, uma das coisas que mais me marcou no começo da residência foram os cálculos. Eu acho que qualquer residente que entra aqui, o maior desespero são cálculos. Cálculo de infusão, cálculo de dose, cálculo de diluição, reconstituição, tudo. Tudo assusta, a gente não aprende na faculdade. E para mim, o que eu mais aprendi no R1 e que eu trago para o R2 são os cálculos. E que eu tento passar sempre para as meninas. É um desafio muito grande essa parte, e é uma das coisas que eu trago comigo. E outra coisa muito importante foram as relações que eu construí na R1. Aqui, comunicação, aqui em qualquer hospital, é tudo. Acho que é o mais importante. Tanto assim, eu com as minhas outras R2, somos em 3, e assim, a gente formou uma amizade muito incrível. Elas são, tipo, a minha base aqui do meu tripé mesmo aqui do hospital, tanto que elas foram uma das responsáveis por eu não desistir no começo da residência. Então, primeiramente, ter essa relação entre as residentes, inclusive com as R1 também, é muito, muito importante. E, assim, uma dica que eu dou, se vocês entrarem, façam relações aqui dentro do hospital, com os médicos, com o enfermeiro, com o residente, com todo mundo, porque eles vão te ajudar muito. Essa relação, a gente vai falar um pouquinho mais de relação depois, mas é muito importante essa comunicação. Você tem que saber como falar, você tem que saber como se portar. E eu fiz amizades incríveis aqui dentro do hospital, que eu vou levar para a minha vida e que me ajudam muito no meu dia a dia. Então, tudo que eu construí de comunicação e de relação no R1, eu estou trazendo para o R2 e está me ajudando muito. Dificuldades do R2. Eu acho que não muda muito, na verdade, do R1 para o R2. A gente ganha mais confiança, mas na residência, dificuldade todo dia, desafio todo dia. É tudo muito incerto, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas, assim, a gente dá conta, a gente aprende a dar conta, então tá tudo bem. São dificuldades, mas que fazem a gente crescer. Então, não tenho, assim, dificuldades muito específicas. Eu acho que é mais no R1 mesmo que a gente tem mais dificuldade. No R2 a gente aprende a... Isso, você vai mais maleável, sabe? Você vai aprendendo a lidar, vai sabendo o que fazer, como agir mesmo em relação, frente a essas dificuldades. E acho que é isso, porque a minha rotina, eu já acabei falando um pouquinho para vocês como é que é. E mais alguma coisa você acha da R2 para falar? Acho que não vai falar ali mais pra frente. Então, tá. Dos outros aspectos. Então, a gente vai pro próximo momento. Então, a gente tem sempre essa dúvida, né? Nossa, eu sou residente. Eu sou profissional ou eu sou estudante? Os dois, tá? A gente é os dois. O residente, ele já é um profissional, nós já somos farmacêuticos, a gente paga CRF, a gente tem todas as demandas, né, do nosso código de ética, enfim, nós somos farmacêuticos profissionais, mas a gente está aqui numa pós-graduação, né? Até estava dando uma pesquisada ontem, porque eu não lembrava direito da classificação da residência, mas parece que ela entra como pós-graduação lato sensu. Então, a gente está aqui estudando, aprendendo, sabe? Tem, assim, muitas preocupações, né? Nossa, quantos pacientes eu consegui ver hoje? Qual foi a minha produção hoje? Aí, nesse momento, a gente para e pensa, nossa, mas eu aprendi um negócio tão legal hoje.
hoje eu vivi uma situação que foi totalmente diferente e que eu vou lembrar para sempre. Então, tô com o coração tranquilo, não preciso ficar pensando em intervenções, números de intervenções e, produção. Então, a gente tem que ter um pouco dessa visão, assim, na residência. A questão das tutorias, a gente tem tutorias 2 vezes ao mês, que são divididas numa tutoria de discussão de artigos, de notícias, assim, que são bem legais, assim. Até a nossa última discussão foi sobre o Zolgensma, o medicamento mais caro do mundo. Então, aqui entre os farmacêuticos foi muito legal a discussão. As tutorias são com os R1 e os R2 e com uma preceptora. Com uma tutora. Uma tutora que pode ser preceptora também. E aí tem a outra tutoria que é mais um momento, assim, de conversa, de desabafos. É algo muito legal do Pequeno Príncipe que eu acho que não tem em outros hospitais. Esse momento de feedback, eles prezam muito pelo feedback, sabe? A gente tem até o portfólio, que é um documento que a gente faz contando de como foi o nosso semestre. A gente manda também no meio do campo, contando como que está sendo, o que a gente está aprendendo, o que está estudando, como é que é, porque eles prezam muito por esse feedback. E é por esses feedbacks que eles vão construindo os campos. Assim, esse campo acho que não está legal, vamos tirar, vamos explorar outro campo. Então, isso é muito legal do Pequeno Príncipe. As aulas. A gente tem aulas, para o R1 é todas as segundas-feiras à tarde, para o R2 às sextas-feiras à tarde, geralmente da 1h30 até umas 5h30, e são aulas gerais, assim. Como a nossa residência é multiprofissional, a gente tem aulas com a enfermagem, com a psicologia, biomedicina e a farmácia, né? Então, são aulas, assim, de metodologia científica, são discussões bioéticas. Então, é uma parte bem pequena, né, da residência. A gente tem, não sei exatamente a porcentagem, mas a nossa atuação aqui é quase que totalmente prática, né? Só tem essa partezinha teórica das aulas. E as horas de estudo. Então, como é que é a nossa carga horária? A gente fica 10 horas no hospital. Então, por exemplo, das 7 às 5 ou das 8 às 6 da tarde. E a gente tem 2 horas de estudo, que a gente pode fazer em casa, não precisa fazer aqui no hospital. E é assim que a gente divide a carga horária diária. Essas horas de estudo são interessantes porque a gente, né, a gente tem que estar sempre estudando, sempre aparece alguma coisa para a gente procurar, pesquisar. Então, é legal também que essas horas de estudo não precisem ser no hospital, porque a gente consegue fazer em casa tranquilamente, né? E acho que seria isso. Bom, em relação ao TCR, a gente pode começar no R1, né, o TCR, eu comecei o meu no R1, mas, assim, a gente acaba se dedicando mais a ele no R2, então eu estou me dedicando agora quase que 100% a ele, até porque eu estou no campo da EGV, a gente tem essa oportunidade de fazer durante o campo, no meu dia a dia, porque a minha preceptora, ela me ensina muito a parte de análise estatística. Então, eu estou nessa parte do meu TCR, só contando um pouquinho, para vocês saberem como é o meu TCR, é sobre antifúngicos. Então, a gente está fazendo uma pesquisa em campo, no hospital inteiro, sobre quais são os fatores de risco que uma criança predispõe e que o médico precisa pensar, nossa, eu preciso colocar um medicamento antifúngico empírico, né, ou seja, de acordo com a clínica para esse paciente. Então, a gente está fazendo, assim, resumidamente, um estudo sobre esses fatores de risco. É muito legal. E, então, eu estou nessa parte de coleta de dados, análise estatística, submissão ao CEP, enfim, é um TCC normal, só que a parte de análise estatística eu acho que é mais aprofundada. Eu era muito cru nisso durante a faculdade, eu fiz, tipo, só análise descritiva, e agora eu estou entrando nesse mundo, assim, da estatística, que é muito difícil, mas é um campo que a gente tem aqui e a gente aprende. Inclusive, eu estou tendo, nas minhas aulas do R2, a gente está tendo aula de estatística. Então, é uma outra, assim, vertente aqui do Pequeno Príncipe, eu não sei se tem isso nos outros hospitais, que a gente aprende bastante, é um dos focos do residente. Que, inclusive, aqui eu faço já um engajamento com as publicações, além do TCR, que a gente tem a oportunidade de publicar,
Durante a residência, a gente pode escrever e publicar o que a gente quiser, a gente é aberto a isso. O hospital quer muito isso da gente, as preceptoras, tudo. Então, por exemplo, aqui agora, durante o EGV, a gente tem a oportunidade de outras publicações. Eu vou fazer outras publicações, já estou com 2 em caminho aí, além do TCR. Então, são oportunidades que o hospital dá pra gente, que a residência dá pra gente, e que a gente tem que aproveitar. Por exemplo, agora no campo da Imuna, a doutora Carolina Prando, que é a minha preceptora, ela me chamou para escrever um relato de caso com ela, de um paciente nosso da imunologia, e quando aparecem essas oportunidades, a gente tem que agarrar mesmo, que é um médico super renomado que está chamando a gente para escrever com eles. Então, são oportunidades que a gente não pode perder. E uma outra oportunidade do R2, que o R2 proporciona para a gente aqui no hospital, é o intercâmbio. Então, a gente tem essa possibilidade de passar 1 mês fora do nosso serviço aqui. Você vai atrás do hospital que você quer ir, na cidade que você quer ir, no estado, ou até fora, se for, tem que ter um vínculo aqui com o hospital, né? Você vai atrás, você tem esse contato aí dos preceptores, né? O hospital que você quer ir tem que ter residência. Então, eles conversam, se tiver vaga, se eles estiverem disponíveis, você pode passar 1 mês lá e conhecer um outro serviço. Então, é uma oportunidade legal. Eu não tive essa oportunidade por causa da pandemia, então eu não consegui ir. Espero que as meninas consigam, porque, por exemplo, as minhas R+, uma delas foi para Bahia e teve experiências, assim, muito legais, então vale muito a pena. Acho que é isso. Quer falar alguma coisa disso? O TCR, só a entrega dele, né? Ele não é aquela monografia, né? Que a gente entrega, tipo, na faculdade. É um artigo publicado. Eu na minha faculdade entreguei artigo também, não sei. Eu não, a gente só entregou monografia mesmo. Não foi, assim, publicação de artigo. Então, aqui é o artigo publicado. E a gente apresenta, eu, no caso, vou apresentar ou em dezembro ou em fevereiro, porque a nossa residência vai até março. Então, são essas datas, assim, né? Bom, a equipe multi, né? Como que é essa relação com os outros profissionais? A experiência que eu tive, assim, nesse R1 que eu estou tendo ainda, é que, como a Fer falou, a comunicação é tudo. Então, o enfermeiro que está lá intensamente com o paciente, ele vê alguma dificuldade, assim, de acesso, alguma coisa assim, ele chama o farmacêutico para perguntar, nossa, tem muita medicação, o que eu faço com tanta medicação e pouco acesso, o que eu posso fazer? Então, a gente tenta ajudar, ver as incompatibilidades e tal, e conversa. A parte com o médico também, eu tive muito contato com os residentes, com os R1 de medicina, no campo do stewardship, principalmente. Então, a gente pega o WhatsApp deles e conversa muito, assim, manda... O nosso principal meio de comunicação no hospital é o WhatsApp mesmo. Então, a gente manda, olha, cresceu um Staphylococcus aureus na hemocultura do paciente tal, o que você acha? Como é que ele tá? O que a gente faz? Então, tem essas discussões e é muito bom estreitar esses laços, assim, porque aquela pessoa daí vai lembrar de você e ela vai vir falar com você. Então, essas parcerias são muito legais de se fazer. Então, aí a gente colocou alguns símbolozinhos, né, exemplificando aí as profissões. Então, a gente da farmácia, a nutrição é importantíssima, a psicologia, a medicina, a enfermagem, a biomedicina também é importantíssima, a fisioterapia. Então, são profissionais que, é até engraçado, assim, na UTI todo mundo usa um uniforme padrão, você não sabe quem é quem. Então, você vai conhecendo as carinhas depois, né? Então, você chega para todo mundo tentando ver ali o crachá da pessoa, tentando saber quem é, e daí você vai conhecendo as pessoas, e a pessoa fala, eu sou fisioterapeuta, eu sou psicóloga, eu sou enfermeira. Então, a gente vai conhecendo assim, e é muito bom, assim, essa relação. A gente vê resultados muito melhores quando tem discussões multiprofissionais, com vários olhares diferentes. Então, isso é ótimo. Com relação à postura, assim, a gente tem que ter sempre muito respeito pelas outras profissões, porque a bagagem deles é diferente, o conhecimento é diferente, então a gente tem que ter sempre muito respeito na hora de sugerir alguma coisa.
às vezes a pessoa não é o dia a dia dela, ela pode não entender, a gente tem que ser muito solícito para explicar, porque, novamente, a comunicação é tudo. Então, nessa parte a gente tem que ter sempre muito respeito, muito carinho pelas outras profissões, porque todas elas fazem um hospital, todas são igualmente importantes. Então, isso é muito legal, assim, no ambiente multi. E quando a gente não sabe, assim, a gente está numa visita e, meu Deus, alguém pergunta alguma coisa, a gente não sabe. Eu acho que isso acontece mais no R2, né? Que o R2 está mais sozinho, assim, acho que vou deixar para você. Eu falo. Bom, assim, em relação à minha experiência dessa relação com a equipe multi, né? Eu, particularmente, não tive muito problema, assim, com isso. Acho que eu sou um pouco sociável. E eu não tive muito problema, e como eu falei, inclusive, eu fiz muitas amizades aqui que me ajudam muito nesses momentos, assim. Essa parceria, igual a Estela falou, é muito importante, faz toda a diferença. Então, foi muito tranquila, assim. É muito tranquila a minha relação com a equipe multiprofissional aqui do hospital. Eu também tenho muito contato com o residente. Acho que é assim aqui mesmo com todo mundo, residente de contato com residente. E é tranquilo. E tem que ter uma postura, você tem que saber o jeito de falar, o jeito de abordar, independente se é um técnico de enfermagem ou se é um médico-chefe de UTI. Você tem que saber como falar. Muitas vezes você vai ter que explicar, você vai ter que ser solícita, igual a Estela falou. E, gente, saber falar faz toda a diferença. A pessoa vai ser receptiva com você. Aqui, pelo menos no hospital, por ser um hospital escola, todo mundo sabe trabalhar em equipe, todo mundo sabe que os residentes estão aqui para aprender, independente de qual seja a profissão. E sobre essa questão de, eu estou num round e eu não sei o que responder, o médico me perguntou e eu não sei o que responder. Eu já acho que acontecia mais no R1, principalmente na cardio. Se eu passava, por exemplo, sem a Elo, que é a nossa preceptora, e elas me perguntavam alguma coisa, meu Deus, eu não sei o que responder, o que elas vão pensar de mim? Eu pensava assim, né? E era o meu medo antes da residência, e muita gente que busca a residência vem me perguntar isso. Nossa, e se eu for conversar com o médico, ele me perguntar alguma coisa e eu não sabia o que responder? Gente, tudo bem. De novo, eu falo, é um hospital escola, tudo bem você não saber. Você tem que falar que eu não sei, você tem que ser sincero, não ficar tentando enganar o médico e procurar ir atrás de uma resposta e o quanto antes trazer essa resposta para ele. Não tem problema nenhum, muitas vezes nem o médico vai saber. E no R2 a gente tem essa dificuldade, porque a gente vai, por exemplo, na UTI NEL, a gente vai para o round sozinha. Mas a gente tem mais essa jogada, então a gente não sabe a resposta, mas a gente sabe o que falar e a gente vai e leva a resposta tranquilamente e pronto, deu tudo certo. Então não é um bicho de 7 cabeças, essa relação que a gente constrói é muito importante e a gente cresce muito como pessoa, além de profissional. Até esqueci de compartilhar, no stewardship a gente pode fazer várias parcerias, assim, então a gente conversou com a doutora da neurologia, que acompanha os pacientes da neurocirurgia, pediatria, na neurocirurgia, e a gente combinou de passar a visita com ela todas as terças e sextas. Então, a gente passava lá com ela, a minha preceptora direta, eu tinha 2 preceptoras, uma preceptora direta, que é farmacêutica clínica mesmo, do stewardship, e a Marinei, que é um nome muito grande aí da farmácia clínica, Marinei Ricieli. Então, a gente passava a visita, eu e a outra farmacêutica clínica, a Dandiane, que vai apresentar à noite, né? A Dandi é top. Aí, a gente passava juntas nas visitas na neuro, e, nossa, eu vi, a Dandi já foi residente, então ela dava várias dicas, ela dava várias ideias, e daí, com o passar do tempo, iam acontecendo as mesmas situações e eu ia lembrando. Então, conseguia também agregar para a visita. Então, lá no final dos 6 meses, eu já estava passando sozinha as visitas, e também acontecia, às vezes a doutora perguntava de medicamentos que não eram antibióticos, que eu não estava tão habituada, eu falava, nossa, eu não sei, doutora, eu vou pesquisar, já te mando uma foto do handbook, te mando uma foto do livro, te mando um artigo. Então, é isso, a gente vai se virando. E agora na UTI cardio, eu tô sempre com a Elo, por enquanto, então sempre tenho o apoio dela ali, que ela sabe demais. Então,
É isso, a gente está sempre amparado e sempre recorrendo à literatura, aos artigos, a gente consegue resolver os BOs que aparecem. É isso. Obrigada, gente. Obrigada. Pela disposição aí para escutar a nossa história. E estamos à disposição aí. Se quiserem perguntar, Carol passe nosso contato, bem tranquilo. Cadê? Nossa, Vocês querem fazer alguma pergunta, gente? tem coisa Fiquem à aqui. vontade. Tem bastante. Vamos ver. Como é o dia a dia? Essa já foi, né? A residência é um estágio remunerado? É remunerado. Não é um estágio, porque é uma especialização, é uma pós-graduação. Mas assim, eu considero, tanto assim, os residentes de medicina, eles falam assim, eu vou para o meu estágio em imunologia. Eu considero os campos que a gente passa são estágios. Não é como na faculdade, totalmente diferente, mas sim, são estágios. A gente passa 4 meses em cada setor. Então, é como se fosse isso, mas é diferente. Você tem uma remuneração e quando você vai para esses setores, para esse estágio, você tem, é diferente da faculdade, porque eles já sabem que você é formado. Então, eles exigem uma postura, eles têm uma expectativa que você vai estar naquele setor e vai contribuir com aquele setor, né? Com alguma melhoria, com alguma ideia, ou até mesmo numa discussão que você participe, né? Então, você passa a ser um estudante mais ativo. É isso que eu percebo, assim, você tem que ir atrás cada vez mais das informações. Não chega tudo de mão beijada ou os professores não dão tão mastigados, né? Você tem que estar mais ativo, assim, e buscando a educação sempre contínua. Então, é remunerado, tá? A gente tem uma bolsa que vem do Ministério da Saúde. A nossa bolsa está em todos os editais, para todos os residentes é igual. É uma bolsa de 3 e... É que tem uns descontos, daí... Fica 3 mil. É 3 mil, mas tem um descontinho, fica 2.900 e pouquinho. A gente não tem vale transporte e tal. Agora está tendo a bonificação pela pandemia. A gente está recebendo 12% a mais pela pandemia, né? Porque a gente está diariamente no hospital. E porque ser residente não entrar já como farmacêutico pela CLT? Porque o residente, ele tá aprendendo. Quando você entra já farmacêutico assim contratado, você tem que saber. Você já tem que ter uma... É para você ter uma bagagem mesmo, para você vir e aprender. Você é um estudante, além de tudo. E aqui a gente vai passar em vários campos. Então, por exemplo, o farmacêutico é contratado para farmácia hospitalar. Ele vai ficar na farmácia hospitalar, ele não vai ficar, não vai passar pelos outros campos, não vai ter esse conhecimento. Se acontecer, por exemplo, alguma situação complicada, algum BO grande, quem responde é o farmacêutico CLT, é o responsável pelo aquele setor. Por mais que, às vezes, o erro, né, esteja com o residente, com toda a equipe, né, porque a maioria dos erros em hospital, erro de processo, então envolve mais do que uma pessoa. É a equipe toda. Então, mas quem vai à frente na diretoria, com os médicos, com o enfermeiro, chefe e tal, é o farmacêutico responsável. Então, a cobrança maior é do farmacêutico responsável. Então, por isso que é legal a residência, porque a gente constrói essa bagagem e aprende, né? Porque, sim, a residência dura 2 anos só, então daqui 2 anos a gente vai ter que ir para o CLT, para o Fermenstein. Então, é isso. Tinha outra em cima? Não, já deixei. Então, residência como uma pós-graduação que você aprende com aulas práticas e recebe um salário por isso. Não são aulas práticas, a gente rotina, a gente está trabalhando. Então, a gente está ali no dia a dia do hospital, não são aulas, assim. Aparece alguma coisa que a gente não sabe, a gente tem que pesquisar e ir atrás, procurar. Também tem as preceptoras para perguntar, mas não tem, assim, momento de aula prática. Tem os momentos da aula teórica, né? Que são os conteúdos lá que eu falei, e sim, daí a gente recebe a bolsa. A residência só tem hospital escola? Acredito que sim. Acredito que sim. Pelo menos aqui em Curitiba tem no HC, eu conheço, é HC, no Erasto e no Cajuru, e aqui no hospital. Isso. Todos têm relação com alguma faculdade de medicina. Isso. Tem que ser hospital escola. Isso da infusão.
No centro de infusão, no hospital, o farmacêutico tem que acompanhar o paciente também. Até a conferência, sim. Acompanha o paciente, responsável pela conferência na dose, nenhuma dose de medicação sai sem conferência pelo farmacêutico. Então, por isso que a dose unitária é legal, porque ela visa muito a segurança do paciente. Então, nada sai sem o farmacêutico conferir. E, teoricamente, o enfermeiro tem que conferir também antes de administrar. Então, quem administra é o enfermeiro, não somos nós, né? Gente, por isso que o volume de trabalho da farmácia hospitalar é tão grande, porque, imagina, medicamentos, assim, preparados para todos os pacientes do hospital. Então, são bandejas enormes de doses, o farmacêutico tem que olhar um por um, ver se está tudo certo, dar um vistinho para o medicamento poder sair. Então, depois também é conferido nos postos, enfim, as outras profissões têm também as suas conferências. E, outra pergunta aqui. Tem como escolher a área de residência dentro do hospital? Aqui não. Tem, assim, no HC, por exemplo, eles têm residência em urgência, emergência, onco-hemato, farmácia clínica, cardio. Então, aqui a gente só tem a residência para farmácia nessa parte de farmácia clínica e hospitalar. E o foco aqui é pediatria. Então, você acaba sendo residente da especialista, né, em pediatria. Assim, você passa daí por todos os setores relacionados à pediatria. Neuro, onco, hemato, UTI, cardio, tudo. Sim. Mas o farmacêutico pode fazer a aplicação de medicamentos, certo? A gente, assim, eu tive um treinamento, assim, na farmácia, eu aplicava injeção e tal, eu tenho treinamento de injetáveis, mas no hospital, essa função é do enfermeiro. É da enfermagem. É da enfermagem. Nem todos os hospitais conseguem fazer toda a diluição, então o nosso seria a nossa tarefa primordial seria até a parte da diluição dentro de um hospital. Aí depois acaba sendo a administração mesmo, infusão e tudo, acaba sendo pela responsabilidade do enfermeiro, porque senão o farmacêutico ele não consegue dar conta, sabe? Mas ele tem sim habilitação para fazer. Em outros hospitais, daí até a diluição fica pelo enfermeiro mesmo, que aqui tem a dose, né? A gente tem essa... Tem vários sistemas diferentes de distribuição, né? A dose unitária é um deles. Confesso que agora eu não lembro o nome dos outros sistemas, mas tem sistemas que o enfermeiro tem uma autonomia maior do que o farmacêutico. O farmacêutico meio que só dispensa. Isso acontece mais em adulto, porque as doses são maiores, então para a criança a dose tem que ser mais individualizada. Então, vamos ver essa pergunta. Infelizmente, nas farmácias de dispensação, existem algumas situações em que o lucro fala mais alto que a verdadeira saúde do paciente, como, por exemplo, a rapidez no atendimento, dispensação de medicamentos que o paciente não necessita, visando o aumento de vendas. Ocorre isso no hospital também? Vocês são cobrados por um número de pacientes por dia? Como funciona essa parte de gestão financeira? Como o hospital aqui, a gente atende 70% SUS e 30% convênios ou particular. Então, a gente tem essa preocupação maior de evitar gasto. Então, não vejo, assim, uma pressão tão grande com relação a isso. O que a gente quer é diminuir o tempo de internamento de um paciente, diminuir os dias de UTI dele, por exemplo, que custam muito. Então, eu não vejo dessa forma aqui, pelo menos. Não, eu vejo no hospital, assim, existe sim a alimentação de indicadores do seu trabalho, existe sim, mas isso, pelo que eu vejo, é mais para saber como está a excelência do seu trabalho e se você realmente, por exemplo, está fazendo o possível para os pacientes não ficarem resistentes a antimicrobianos, a usar de uma forma adequada todos os medicamentos, e assim também a gente comprovar para a gestão clínica, né, para a diretoria clínica, o nosso papel dentro do hospital. Então, eu vejo mais a parte de gestão, para a gente comprovar o porquê que nós estamos aqui. Eu acho que assim, ao contrário da dispensação, na dispensação a gente quer vender, né? Uhum. Aqui, na verdade, a gente quer diminuir os gastos. Então, por exemplo, reduzir o tempo de internamento, para a gente, nos nossos indicadores, vai ser muito bom, porque a gente está diminuindo o gasto com medicamento.
Então, por isso que é uma das funções, assim, muito importantes do farmacêutico numa linha de cuidado, por exemplo. E às vezes os medicamentos, por exemplo, um anticorpo monoclonal, pra você ter uma ideia, um frasco, às vezes é 60 mil. Se a gente conseguir fazer uma administração de uma forma mais assertiva, com mais racionalidade, e mostrar a importância do farmacêutico, é capaz de a gente conseguir mais um farmacêutico para a equipe, em vez de gastar com medicamento. Então, tem tudo isso que a gente tem que mostrar. Vocês são cobrados por um número de paciente por dia? Não. Não. Assim, a gente tem os nossos indicadores, todos os campos têm os indicadores, em que a gente coloca lá quantos pacientes dia você viu, tal, quantos antibióticos você analisou por dia, enfim. Mas essa análise é mais feita para analisar. Essa análise é mais feita, assim, para a gente ver o desempenho mesmo. O desempenho, no que o farmacêutico está atuando mais no hospital. O farmacêutico está fazendo mais intervenção de dose, tem mais dose sendo prescrita errada, ou é mais orientação? A orientação é bom, porque quer dizer que a gente está ali no momento da prescrição, numa tomada de decisão, e antes de acontecer algum erro de medicamento, que a gente chama de PRM, problema relacionado ao medicamento, então, antes de acontecer um erro, a gente já está ali prevenido. Então, as orientações são ótimas. Então, é nesse sentido que o farmacêutico, que os indicadores, assim, que a gente mostra o nosso serviço, nossa produtividade. Tipo, dentro do nosso setor, por exemplo, na UTI NEO, são 20 leitos. A gente se sente meio que na obrigação de acompanhar pelo menos dar uma olhada nesses 20 todo dia. Mas, assim, não tem uma obrigação, assim, de E além tantos de tudo pacientes isso, por dia. né, além de tudo isso, existe também acreditações no hospital. Então, dentro do hospital tem acreditação ONA, que no hospital aqui é a ONA 3. E isso vai mostrando, assim, que realmente existe farmácia clínica, só que a gente precisa comprovar isso. Então, a gente comprova por esses indicadores, alimentando esses indicadores, que realmente a gente está fazendo o nosso trabalho. Tudo que está documentado é a nossa prova, é a nossa evidência, e aí não tem o que questionar, tá ali, números são evidências. Como ocorrer erros na administração dos fármacos, se acontecer o que deve ser feito? Olha, erros acontecem, como a gente trabalha em equipes muito grandes, assim, acontecem erros. Tem muitas barreiras, né? Mas a gente tem muitas barreiras, e uma barreira importantíssima do hospital pediátrico é a mãe e o pai. Eles pegam erros, assim, muito interessantes. Esse medicamento era branco, hoje tá amarelo. O que aconteceu? Entendeu? Então, é uma barreira muito interessante, que às vezes pode ser só que a forma farmacêutica mudou, o distribuidor mudou, mas pode ser um erro. Então, o pai e a mãe ali no leito, eles são a última barreira, e isso é muito legal do hospital pediátrico. Então, isso é importante, todo o treinamento dentro da equipe, para você ter segurança da sua equipe. Sim. Até mesmo treinar os técnicos de enfermagem e enfermeiro para pedir essa conferência para os pais. Sim. Que eu vejo, assim, que é onde a gente acaba, assim, realmente pegando o nosso erro. E quando vocês descobrem erros, pelo menos eu vou falar da parte de farmácia lá do INC, da minha experiência, vocês comentam se é isso mesmo. A gente abre uma NI, uma notificação interna. Agora, quando eu comecei a trabalhar lá, todo mundo morria de medo de receber uma NI. Por exemplo, se eu abrir uma NI para o pessoal da enfermagem, a enfermagem ficava de cara feia comigo. Só que as pessoas, assim, elas avaliam de uma forma totalmente equivocada. Notificação é para você falar, existe um erro, ponto, acabou. Cometemos um erro, isso acontece, nós somos seres humanos. O segredo, o pulo do gato, é o que você vai fazer após você descobrir esse erro. Para melhorar isso. Para melhorar. Então, você tem que ver o que aconteceu. Foi um erro só seu, foi um erro da equipe, foi um erro da equipe da enfermagem com a equipe de farmácia, e o que a gente vai fazer? Então, a gente tem que sempre estar pensando dessa forma. Não pegar o erro, assim, como algo rival, assim, sabe? Para não gostar mais da fulana que abriu a NI para você. Não, você tem que pensar que ela não abriu uma NI por causa da Caroline Mensorfolquini. Ela abriu uma NI porque teve um desvio ali da medicação, teve um erro de medicamento que foi dispenso por essa profissional. Ela abriu por causa do trabalho, e não por causa da Caroline Mensorfolquini. Sim. Acho que isso é muito fundamental. Aqui, assim, também a gente abre notificação. O setor da qualidade preza bastante, sim, pelas notificações. E também não é um caráter punitivo.
É de Educativo, educativo mesmo. E daí o que dá para fazer ali na clínica, né? Se gerar algum dano no paciente, daí depende do Gerar, fármaco, tem que né? investigar. Você vai ter que fazer uma expansão, não sei, tentar. Investigar o porquê, por exemplo, se for com a farmácia, ela estava de plantão, ela ficou muito tempo, ela estava subcarregada, né? Então, tem todas essas variáveis e fatores que são importantes para a gente estar avaliando. E tem que ver o dano que causou no paciente, né? Se foi administrado, foi o que a gente grave. pode fazer para... Às vezes tem que reverter alguma coisa, usar um fármaco para reverter uma reação que o paciente teve. Também tem a questão da clínica também. O setor da qualidade investiga tudo isso, todo o processo. Como foi prescrito, daí depois, o que aconteceu e tal. Tem toda uma investigação. E até eu acho interessante comentar aqui com a Estela, pedir para a Estela comentar. Teve um caso que ela foi bem CSI, assim, sabe? Que eu estava junto até tentando achar artigos, a gente acaba sendo um pouco, tem esse feeling, nós farmacêuticos, de pesquisadora, de investigadora, então a gente acaba usando um pouco dessas CSIs aqui, mas não é tanto em laboratório, mas em artigo e desvendando os casos clínicos, que aparecem casos, assim, muito raros, e que nunca foi descrito, ou se foi descrito uma vez lá na China, na Índia, e a gente tem que tentar entender o que está acontecendo com esse paciente. Então, foi assim, a doutora da neurologia, que eu comentei que a gente passava visita, ela comentou que um paciente estava com a urina e com um líquor laranjado. E o que era isso? O que podia ser? A gente começou a pesquisar. Primeiro a gente viu, né, as questões dos medicamentos que ele estava usando e tal. E lá numa deep web lá da pesquisa, a gente achou que poderia ser uma doença que é super rara, que é Leishmania, o nome das doenças. E a gente viu que vários pontos, assim, uma doença genética bem rara, e a Carol foi falando, nossa, essa doença pode causar isso, isso e isso. Eu falei, gente, o paciente faz isso. Olha o que tem. Eu não trabalho lá na equipe clínica, eu fico na pesquisa do canabidiol, que é totalmente diferente do lado da Estela. E daí eu comecei a pesquisar, tipo, mas tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo outro. Então, mas ele tem isso, ele faz isso. Então, foi muito legal, a gente levou o artigo para a doutora, ela achou o máximo, não foi feita a pesquisa genética, assim, era para ter feito um mapa genético, assim, todo, mas ele é um paciente já bem complicadinho, mas graças a Deus ele já foi para casa, tá de alta, tá bem, e bem no fim, a gente chegou à conclusão que o xixi dele mais amarelo, mais laranjado, estava acontecendo porque ele estava tomando um suplemento lá, que se chama Alpha-Ré, uma dieta, que ele estava tomando várias vezes ao dia, que tinha muito riboflavina. Então, e a riboflavina tem essa tendência. Estava acumulando, então foi também um dos desfechos que a gente levou para a doutora. E na hora que eu falei, ele está tomando Alpha-Ré, tipo, 8 vezes por dia, dela, nossa, é isso. Ele estava tomando muito. Então, foi bem legal nesse sentido. Gente, não parece, mas tá acabando já. Oi? Aí foi isso, assim, foi uma atuação multi bem legal. E todo mundo adora quando leva artigo para discutir, para mostrar coisas novas. Então, isso é muito legal. Para participar da residência, então, tem o processo seletivo, né? É parecido com o vestibular, assim, né? Tem a prova. Aí a diferença é que tem análise de currículo e uma entrevista. Então, geralmente, os editais começam a sair agora no final do ano. Tem alguns hospitais que já liberaram editais, que eu saiba, mas aqui no Pequeno Príncipe ainda não. Eles ainda estão vendo como vai ser a questão pela pandemia, né? Como vai ser a prova e tudo mais. Então, para entrar na residência pelo processo seletivo, tem a prova, tem que ser formado. Tem algumas residências que tem um corte de, acho que 4 anos. Você tem que ter até 4 anos de formado. Aqui não tem. Aqui não, né? Aqui não, eu dei uma olhada. Não tem, né? Não tem. Os requisitos básicos tem que ser formado. É legal você construir um currículo tendo feito bastante coisa durante a faculdade, assim, né? Tendo feito
iniciação científica, essas coisas que contam Estágio, pontos. isso, É, você tem uma contando pontuação. ponto. Então, até curso de inglês, curso de informática. Eu coloquei tudo que eu tinha feito na minha vida, coloquei lá o meu curso de informática que eu fiz no ensino médio, eu coloquei o certificado que conta pontos. Acho que a maior dica, assim, que vocês estão, já que vocês estão na faculdade ainda, e que já estão pensando em entrar na residência, acho que é fazer essas coisas que pontuam no currículo. Isso vai ajuda ajudar na bastante. seleção. Isso ajuda bastante. Da concorrência, no meu ano teve. A gente fez a prova em 30 para 3 vagas. Era altinho. De vocês foi menos, né? Na nossa foi menos. A gente teve 10. Estavam inscritos, acho que 20. Aí, acho que o pessoal esqueceu de levar os documentos na faculdade, alguma coisa assim. Acabou classificando 10 para o processo seletivo. E no final, assim mesmo, passaram 3, mas uma foi para outro hospital e a outra que tinha passado, que estava de... Como é que fala? Suplente. Ela foi para outro hospital também. Então, tem uma nota mínima, né? Tem que ter uma nota mínima de corte. Então, por isso que acabou entrando eu e a minha colega. Mas assim, tipo, no HC é bem mais concorrido, por exemplo. É bem mais. Porque lá também tem muitas especialidades, né? Dentro. Então, a dica que eu dou é participar de vários processos. O problema é que é caro. Eu tive que me organizar e guardar dinheiro por um tempo, porque cada processo seletivo, assim, uns R$300 a inscrição. 350. Existe a possibilidade da contratação feita pelo hospital depois de 2 anos? Sim, se tem vaga, eles podem te contratar. Essa é a única questão, tem que ter vaga. As minhas R+, eram 3, e 2 delas estão aqui hoje, esse ano foram contratadas. Uma está na UTI geral e na UTI cirúrgica, e a outra foi para o transplante de medula óssea. Então, é para mostrar que realmente tem a possibilidade. Mas assim, tem que ter vagas abertas. E a Dante também, só que a Dante não foi logo depois, né? Ela fez residência, trabalhou em outro lugar e agora voltou aqui para o Sturtip. O legal é a gente se mostrar durante a residência. Da gente, tipo, construir o nosso currículo aqui também. E porque daí os preceptores lembram da gente. Aparece um projeto, eles falam, vou chamar fulano. Tem a outra Dante. Essas que eu falei. Então é bem legal isso. Mas tem mais uma lá na farmácia, que ela trabalha daí na parte hospitalar, que também era residente da turma da Dante, inclusive, e está contratada também. A Sol, que é da manipulação que é da parte da onco, ela não se formou aqui, ela fez no Erasto, mas ela é ex-residente, está contratada aqui. Tem bastante. Tem bastante gente, né? Eu confesso que eu não comecei a procurar emprego ainda. Marinei é uma, né? Marinei é a nossa chefe, nossa líder, ela que é uma dos nomes mais tops aqui da farmácia hospitalar no Brasil. Que legal. Legal. Que bom, gente. Que bom, essa foi a Obrigada. intenção mesmo. Que bom. Qualquer dúvida que vocês tenham, né, pode mandar pra gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Que a ideia realmente é mostrar os campos que o farmacêutico pode estar atuando, pensando que ano que vem vocês vão estar se formando, né? Então, vocês irem já pensando o que vocês podem fazer após a graduação. E não tenham medo, gente. A gente sai da faculdade com muito medo, mas é normal, sabe? A confiança a gente vai construindo durante o tempo, assim. Tá tudo certo. E assim, o que eu penso, né? Eu já tenho uma bagagem aí pequena, mas uma médica me disse, e eu concordo plenamente com ela, que a gente consegue ter segurança, a gente começa a ter um pouco mais de segurança depois de 10 anos de formada. Isso aconteceu com ela, e eu confesso que está acontecendo comigo. Então, assim, a gente vai construindo, a gente vai ficando receoso, mas a segurança vem com o tempo. Que legal, gente. Bom, obrigada. A gente fica feliz de compartilhar nossa experiência, porque realmente de início a gente não sabe o que fazer, a gente sai da faculdade assim muito perdido, né? Mas vai dar tudo certo, vocês vão ver que... E se vocês não se encontrarem também na residência, não tem problema, sabe? Tem outras coisas, a farmácia é uma profissão muito rica, a gente tem muita área de atuação, então não tenho medo. Farmácia clínica é linda, gente. É lindo. Gente, é suspeita. Muito legal, muito legal. Eu acho que é isso.
Ali você pode cancelar a gravação, terminar, que daí já vai no meu drive, e daí à tarde eu consigo salvar e mandar para o YouTube e mando para as meninas também. Não consigo agora, que eu ainda tenho que trabalhar. Obrigada, pessoal. Obrigada, pela gente. atenção. Beijo, Tá gente. bom? Até mais. Boa sorte para vocês. Feliz. Que bom. Que legal. Vocês gostaram. Que legal.